Estamos aqui hoje para falar dos alimentos que aumentam os riscos de câncer, câncer de mama e outras doenças crônicas. Então, se você quer aprender um pouquinho mais, fique aqui comigo. Estamos no especial Outubro Rosa aí, terminando com a live de hoje. Mas o Outubro Rosa são todos os dias, todos os meses. Quanto mais a gente fizer o rastreamento do câncer de mama e falar sobre isso, mais mulheres serão salvas. Eu já falei aqui lá nos primeiros vídeos do Outubro Rosa que a mamografia serve para achar, sim, se tiver alguma coisa, achar no início e a mulher conseguir recuperar muito mais rápido. Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os alimentos que aumentam então o risco do câncer de mama. Na semana passada nós falamos dos alimentos que ajudam a prevenir, né, e alguns inclusive combater o câncer. Já falamos sobre o hábito de fazer o autoexame, por que isso é tão importante. Falamos também coisas que dependem da gente para prevenir o câncer, não só em relação à alimentação. Deixa eu só diminuir esse barulho. Aí. E hoje, então, nós vamos falar sobre a redução, né, dos riscos através da alimentação. Então, 35% dos casos de câncer de mama poderiam ter sido evitados se a mulher tivesse uma alimentação mais adequada, um estilo de vida mais saudável. E vocês sabem que quando eu falo isso, eu não quero dizer que os alimentos que eu vou falar aqui não deveriam nunca fazer parte da sua alimentação. Mas eles não podem ser a base da sua alimentação. Eles precisam fazer parte das exceções. Então é o de vez em quando, não estar todo dia na sua mesa. Ah, Fernanda, eu não tomo refrigerante todo dia. Mas um dia refrigerante, outro dia um salgadinho de pacote, outro dia outra coisa. Então, isso que a gente precisa olhar, né? Será que todos os dias eu tenho esse tipo de alimento na minha mesa? Ou eu consigo seguir aquela regrinha do 80-20 que você fala, Fernanda, de 80% a 90% do tempo alimentação adequada, né, dentro dos padrões saudáveis, e 10% para as exceções com equilíbrio, né? Não é falar assim, ah, não, mas essa semana comi nada diferente, aí come em excesso alguma coisa, também não vai ser legal, né? Tudo é equilíbrio. Ontem eu recebi o relato de uma pessoa, né, que tem acompanhado as lives e tudo mais, tem se cuidado, falando sobre isso, né, que ela entendeu que precisa ser uma mudança gradativa e para a vida toda. E ela está colhendo muitos frutos disso, né? Então vamos lá. O primeiro grupo de alimentos, aí eu não vou falar alimentos específicos assim, né? Mas o primeiro grupo de alimentos aí que podem aumentar as chances, né, do câncer de mama. E aí, se você já teve, ou tem alguém na família que tem, ou acompanha algum nódulo, algum cisto, alguma coisa, né, já precisa estar atentas. Tem aqueles fatores de risco que eu já comentei, né, também. Então, o primeiro grupo são grupos de alimentos ricos em agrotóxicos, em substâncias químicas, em conservantes, porque eles vão agir no nosso corpo como xenobióticos, que a gente fala, são substâncias estranhas ao nosso corpo, porque não são naturais, né? Então, eles atuam ali como disruptores endócrinos. O que é isso? Eles simulam a ação de um hormônio. Então, onde o hormônio deveria se ligar na célula, essas substâncias vão lá e se ligam. E a hora que o hormônio chega para fazer a ação dele, não tem espaço para ele. Então, às vezes a gente faz o exame de sangue e a pessoa está com os hormônios adequados, mas você não vê o efeito disso no corpo da pessoa. Por quê? Porque está cheio de substância estranha, anti-inflamatória, xenobióticos, tampando esses buraquinhos aí que o hormônio deveria entrar. E aí o hormônio não consegue agir. Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, porque eles vão causar alterações hormonais, vão aumentar o grau de intoxicação, e isso tudo vai prejudicando o nosso corpo ao longo do tempo. Então, como eu falei, se é uma vez ou outra, nosso próprio corpo vai limpar essas substâncias. Agora, se eu estou constantemente me intoxicando, né? Quem mora em cidade maior, que é muita poluição, então são várias coisas. Então, se a gente não eliminar pelo menos o que a gente tem controle, a gente vai sobrecarregando o nosso organismo, né? Então, alimentos muito refinados,
vão aumentar esse risco. Então, o que que é? Muita farinha, né? Muito alimento com farinha refinada ali. Então, assim, não tem problema nenhum você comer um pãozinho, comer um bolo. O problema é que tem gente que acorda, come pão, come bolo, durante a manhã de novo, ou bolacha, biscoitinho, à tarde também, e vai passando, aí não janta e fica nesses lanches, nesses beliscos. Então, quando a gente vai olhar para a alimentação dessa pessoa, 70% do tempo ali ela comeu derivados de farinha. E aí isso não vai ser legal, né? Por quê? Não só farinha, mas muitos açúcares, né? Muitos doces, alimentos muito industrializados ali. Porque quanto mais refinado, menos nutriente, geralmente mais carboidrato, mais caloria vai ter, mais estímulos de insulina, tá? Então isso tudo vai desregulando a nossa parte hormonal. E muitos casos de câncer aí tem ligação com a parte hormonal, né? Além de trazer menos calorias, e aí a pessoa vai ganhando peso, e a gente viu que o excesso de peso, de gordura, é um fator de risco importante no câncer de mama, né? Outras coisas que entram aí nos refinados também, bebidas açucaradas. E aí muita gente pensa que é só o refrigerante. Não é, né? Os sucos de caixinha, que não são sucos integrais, sem açúcar, né? Eles têm muito açúcar ou muito adoçante, tá? Então, quando eu falo disso, eu não estou falando só do açúcar. Tem gente que fala assim, não, mas tem adoçante. Mas alguns adoçantes são tão prejudiciais para o nosso corpo quanto o açúcar. Por exemplo, a sucralose. A sucralose é muito usada, ela desequilibra a parte intestinal toda, principalmente se for usada sempre e em grandes quantidades. Desequilíbrio intestinal, a gente tem problemas na parte imunológica, a gente aumenta riscos de vários tipos de doenças. O aspartame, muito ligado a problemas na saúde mental. Então, assim, nós temos a estévia, o xilitol, que são seguros, são naturais, mas eles não estão geralmente nesse tipo de bebida, né? Então você não vai ver refrigerante com isso, né? Sucos de pozinho. Então a gente precisa estar atento. Então, se eu for comprar um suco industrializado, que eu procure os integrais, né? De preferência sem adição de açúcar. A indústria tem usado muito, por exemplo, o de uva não precisa de adição de açúcar, ele já é bem doce, mesmo o que não é adoçado, né? Eles têm usado muita maçã para adoçar os sucos, né? Porque ela tira a acidez de algumas frutas e adoça bastante. Então, a gente tem alternativas, mesmo industrializadas, mas que são mais naturais, tá? O café com muito açúcar em excesso, né? Os sucos que a gente faz em casa com muito açúcar em excesso, tá? Isso tudo a gente precisa controlar. Que é a mesma coisa das farinhas refinadas, eu vou dando muitos picos de insulina, vou desregulando a minha parte hormonal, desequilíbrio intestinal, e aí a gente aumenta o espaço aí para doenças, tá? Então, doces em excesso também, né? Então, comer doce todo dia, principalmente na volta do dia, grandes quantidades, e aí doces vão entrar sorvetes, entra o nosso açaí também, porque o açaí puro a gente raramente acha para comprar, geralmente ele já tem um xarope de glicose, de guaraná ali, né? Alimentos muito gordurosos também, tá? Principalmente gorduras de origem animal, gorduras trans, que é a gordura ali da margarina, né? Hoje ela já tem sido retirada bastante dos alimentos, mas a gente ainda encontra. E ultraprocessados, que a gente fala que são alimentos que foram sofrendo muitos processamentos na indústria. Então, por exemplo, se você for comprar um alimento e olhar ali no rótulo e a lista tiver mais de 5 ingredientes e nomes que você não conhece, é melhor fugir dessa opção. Então, olhou a listinha, tem muito número lá na lista de ingredientes, são conservantes, aditivos, e aí a gente precisa evitar ao máximo, né? Então, por exemplo, eu tenho o morango, fruta, né? Um alimento in natura.
que eu posso pegar e fazer uma geleia, né, que também é in natura. Eu posso fazer um suco, né, uma batida de fruta. Então, tudo isso a gente ainda está consumindo o alimento in natura. Aí a indústria vai lá e põe numa caixinha, o suco de caixinha. Só que geralmente ele não vai ter só a fruta ali. A maioria dos casos tem muito açúcar, como eu falei, tem conservante, né? E aí a indústria ainda vai lá e faz o danoninho, faz um suco de pó, que às vezes tá lá que tem a fruta, mas assim, são quantidades insignificantes, assim, muitos aditivos. Então não compensa, né? A gente pode fazer em casa, a gente tem outras receitas, a gente pode fugir dos industrializados o máximo que der, né? E, como eu disse, o problema são esses alimentos em excesso, né? Todo dia ali na nossa alimentação, né? Agora, não, Fernanda, semana inteira alimentei super tranquila, esse final de semana a gente vai pedir um lanche na sexta e tomar um sorvetinho no domingo à tarde, né? Tá tudo bem, tá tudo dentro do equilíbrio. O que não está no equilíbrio é, por exemplo, eu vou tomar um pote de sorvete de 1 quilo, né? Aí a gente já foge, por mais que seja uma vez, né, a quantidade vai estar muito grande. Então a gente precisa sempre se atentar a isso, equilíbrio. A gente precisa buscar o equilíbrio. E quanto mais natural a nossa alimentação, mais protegida a gente vai estar. Então vocês podem perceber, né? Na live da semana passada eu falei dos alimentos que ajudam a evitar. São alimentos naturais, né? Muita cor, falei de algumas cores específicas que eu não vou repetir aqui. Volta lá e assiste, a live foi pequenininha. E hoje vocês vão ver que o que prejudica, né, o que aumenta os casos são alimentos industrializados. Então, como eu disse, 35% dos casos de câncer de mama poderiam ter sido evitados se a mulher tivesse uma alimentação equilibrada, né, um estilo de vida saudável aí. Então, era isso que eu queria deixar com vocês hoje. Receber perguntinhas da caixinha, depois eu vou responder, tá? E espero que tenha ajudado, ajuda a compartilhar aí com outras mulheres. Na live da semana que vem a gente vai ter uma super novidade aí, tá bom? Então um grande abraço, muito obrigada por você que passou por aqui, que vai assistir a gravação e até semana que vem. Tchau, tchau!